A gente já falou sobre viver no exterior e quais são as vantagens, tá? Porque tem muita coisa boa. E bagagem cultural, um currículo nota 10, aprender o que, gente? Uma língua nova e um monte de coisa boa que você vai o quê? Adquirir vivendo aí no exterior e vivendo essa experiência incrível. Mas como tudo na vida não tem somente um lado da moeda, viver no exterior tem também os seus lados aí ruins, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as desvantagens de viver fora. E se você não me conhece, oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e esse vídeo não é pra desmotivar você, não é falando mal sobre viver no exterior, inclusive moro, seria hipócrita, né gente? Mas como eu disse pra vocês lá no vídeo de vantagens pra viver no exterior, se você consegue passar em cima, tá? Ou lidar com essas coisas ruins, a sua experiência vai ser simplesmente incrível. É só a gente aprender a lidar com tudo isso e a gente aprende. Na força, mas a gente aprende. E a primeira coisa que eu considero ruim é não saber todos os costumes. Aí você me fala, Verinha, mas para tudo. Você tá saindo do Brasil e tá querendo que o outro país tenha os mesmos costumes do Brasil? Claro que não, né, Verinha? Isso nem é lado ruim. Sim, gente. Por quê? Algumas coisas pra gente são, assim, normais. A gente acha que é normal, mas não é. Não é costume do outro país. Então, quando você está fazendo, você está passando vergonha, tá? Então, ter que desnormalizar o seu normal, às vezes, dá uma coisa estranha na gente. E é triste, gente. Sério, de verdade. Quando você vai lá encostar nas frutas e não pode... Quando você tá gritando uma palavra lá, que naquela língua é um palavrão, como já aconteceu com essa senhora aqui, tá? Que uma vez fiquei gritando o nome de uma parte íntima feminina no supermercado. E eu só queria falar pra minha mãe que eu estava lá, que eu ficava lá, que eu não ia embora, tá? Então a gente tem que saber algumas coisinhas aí. E se acostumar com todos os costumes, às vezes é um pé no saco. Por quê, gente? Você já está acostumado com a sua vidinha no Brasil. Você faz aquilo desde quando você se entende por gente. Aí vem um fulano lá falar pra você que isso não se faz porque isso naquele país não é normal. E você vai ter que se habituar e vai ter que respeitar, porque obviamente você saiu da sua casinha no Brasil pra ir pra aquele país, então você tem que respeitar, certo? Mas às vezes é um pouquinho chato. E vamos para a parte mais dolorosa de viver no exterior, que é a família. Sim, a gente tem esse coraçãozinho aqui, ó, aventureiro, e a gente quer sair por aí, conhecer o mundo, mas, gente, bate uma saudade da família. Que dói, tá? Dói muito. A gente até consegue deixar pra lá um aniversário de alguém, deixa pra lá, às vezes, um dia das mães, um dia da avó, um dia dos pais. A gente deixa pra lá, a gente mandou a mensagem, a gente faz videochamada, a gente vive lá no Skype, nem tem mais Skype, eu acho que tem, nem sei. Mas quando você passa momentos ruins, dói. Então, viver fora é um pouco triste por causa disso. Inclusive, algumas pessoas são um pouquinho rudes, né? Elas falam, nossa, você abandonou a sua família. Não, gente, eu não abandonei a minha família. Eu quis viver essa experiência fora e a minha família me apoiou, né? No meu caso aqui, felizmente, eu tenho minha mãe e meu irmão, mas eu fui crescida com a minha avó e minha avó tá no Brasil. E quanto me dói não poder dar um cheiro nela, não poder deitar naquele lençolzinho, que minha avó tem um lençolzinho sempre fresco, eu não sei como é possível, o lençol da cama da minha avó é sempre fresquinho. Então bate aquela saudade da família que é dura, a gente aprende a conviver com isso, mas assim, é uma paulada, é uma dor que não passa nunca. E às vezes a gente passa o dia não pensando naquilo, mas quando você coloca a cabecinha pra pensar, você pensa, poxa, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Se sentir fora do lugar. Às vezes, esse é um sentimento que dói muito também.
Sabe por quê? Você foi crescido, né? Crescido fala? Você cresceu em um país diferente. Então você tem costumes diferentes. Você fala em modo diferente. Você ri de piadas diferentes. Então, às vezes, dá uma sensação de estar fora do lugar, sabe? Às vezes dá aquela coisa de eu não pertenço a esse lugar. De vez em quando bate aquela bad. Quando você está aproveitando 100% da viagem, da experiência, você acha tudo incrível, tudo novo, tudo maravilhoso. Mas depois de um tempo, pesa. Então, se sentir fora do lugar às vezes é um sentimento que te sufoca, sabe? Porque você se sente não compreendido. E dói um pouquinho sim, dá aquela sensaçãozinha de, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui de novo? Infelizmente, isso daí, gente, é uma sensação que você vai ter muito ao longo dos anos, tá? Você tá se sentindo super a italiana. Brincadeira, né, gente? É um modo de dizer. Tá se sentindo super a italiana. Aí aqui você fala, ah, não é meu lugar. Esse não é o meu lugar. Aí depois você tá se sentindo na sua casa de novo. Ah, tudo de bom, quero ficar aqui. Ah, não é o meu lugar. E você vai passando por esses altos e baixos aí, gente. Você quer ir embora. E um BO assim, ó, pra sempre. Pois é. Saudade da tua comida. Convém comigo que comer comidinhas diferentes é tudo de bom na vida, tá? Sair, né, por aí, encontrar esse pratinho de macarrão que só os italianos sabem fazer. Aquele molhinho maravilhoso de tomate que eles deixam lá por 8 horas cozinhando, ó. Delícia! Mas, de vez em quando, você só quer um PF, gente. Você só quer um arroz, feijão, farofa e ovo. Mais nada. Então você vai sentir saudade. Você tem noção do quanto é frustrante? Dá uma vontade de vez em quando de comer um salgado. Sabe, você tá passeando, você tá com pressa e você, nossa senhora, agora eu vou lá pegar uma coxinha. E não tem? Dói. Dói demais. Porque não é costume deles. Isso aí é coisa de brasileiro. Aí você me fala, Verinha, mas tem gente que vende. Gente, tem gente que vende sim, mas não é que eu vou na padaria e encontro uma coxinha. Não encontro. Aqui eu encontro pizza. Aqui eu encontro o quê? Aquele sanduichinho lá natural, que já não é igual ao do Brasil. Mais gostosos os nossos. Você encontra pãozinhos com salames, inclusive salames e presuntos, ó, maravilhosos, mas de vez em quando você só quer aquele apresuntado porcaria mesmo, que inclusive é uma delícia. Temos presuntos incríveis no Brasil, tá, gente? É pra falar pra vocês assim, no nível. Às vezes você tem sim um presunto de Parma, mas você não quer o presunto de Parma. Você quer qual? Você quer o apresuntado. Acho que só no Brasil que existe isso, né? Apresuntado. Não é nem presunto, é apresuntado. Mas tem aquele saborzinho de aniversário. Tem aquele saborzinho de quê? De tua mãe que preparou o sanduichinho de aniversário e obviamente não comprou lá 5 kg de presunto, mas de apresuntado. Então às vezes dá uma vontade de comer comidinhas do Brasil. Você foi para outro país, você é o estrangeiro, e você acha legal ser gringo. É super bacana ser gringo, não é mesmo? Ai, todo mundo que me pergunta, de onde você é? Do Brasil. Eu sou do Brasil, do Brasil. Só que às vezes ser tratado como diferente incomoda. Ah, incomoda. Sabe quando todo mundo tá conversando? Você viu Dragon Ball? Ai, incrível, Dragon Ball. Ai, aquele episódio incrível de Dragon Ball. Acho que a Vera não viu, porque eu acho que no Brasil não passava Dragon Ball. As pessoas já te excluem, tá? Já te excluem, assim, da conversa porque eles acham que você é diferente. Aí você, às vezes, fica incomodado e fala, gente, pelo amor de Deus, eu sou como vocês, uma pessoa como vocês, somos todos iguais, que isso? Que isso? Que é isso? Então, às vezes, ser tratado como diferente irrita, tá? Só que aí você fala, mas você já fez um pau com uma garrafa cortada pra pegar limão e manga? Não. Ah, estranho, hein? Já caminhou de pé descalço na terra? Já fez bolinho de terra? Não? Entendi.
Já viu um pé de abacate? Nunca viu, né? Gringo. Brasileiro tem altas qualidades, tá? Não fica me tratando como diferentão, não. Nada a ver, mas às vezes quando dá um nervoso na gente. Então, às vezes, ser tratado como diferente, não nesses exemplos bosta que eu dei aqui agora, mas é pra vocês terem uma noçãozinha aí. Mas de vez em quando ser tratado como diferente irrita um pouquinho sim. A língua. Isso aí, gente, obviamente é no começo, tá? Você chega, você fez um curso, tá? Você fala, nossa, eu estou muito maravilhosa. Quando eu vejo na televisão, eu entendo tudo. Eu na frente do espelho, Flor, eu falo assim, ó. Todas as historinhas de Shakespeare. Eu sou a própria Julieta. Romeu, Romeu, sei tu, Romeu não é verinha, tá? Eu sou dessas, falo muito bem. Aí você chega aqui e trava. Ah, Verinha, mas você tá falando de morar no exterior. Se eu estou morando, quer dizer que eu já, né? Já peguei os paranauê de falar a língua. Gente, eu moro aqui há 7 anos. Quando eu estou nervosa, não me vem uma palavra de italiano. E se me vem, vem errada, tá? Porque às vezes você tá com vontade de brigar, de falar rápido, de se explicar. Sabe quando a pessoa, às vezes, aquelas pessoas que te interrompem e você quer falar, aí você fica... Aí quando a pessoa te dá um espaço, você fala vinagrete. Entendeu? Porque não sai. Não sai. Então, às vezes, a língua dá um nervoso, porque em português, você só faria assim, eita! E em italiano não tem tradução pra isso. Não tem. Ter que resolver tudo sozinho. Sabe quando você tá no Brasil e você vai no médico com a tua mãe e o médico pergunta, o que é que você tem, Flor? E você olha pra tua mãe e espera que ela te responda? Ela responda pro médico o que você tem, o que você está sentindo? Você já tem aí 36 anos de idade, mas quando o médico pergunta o que você tem, você pergunta pra tua mãe. Aqui não dá isso, gente, não vai rolar. Você vai ter que resolver todos os seus BO sozinho, porque você quis fazer a Dora Aventureira agora que se... Quis a bicicleta, querido? Pedala, pedala. Então, gente, vai ter que resolver tudo sozinho. Você não tem referências, você veio com a cara e com a coragem. Então, não adianta chamar a mamãe para resolver os BO, porque você vai ter que resolver sozinho. E isso aí é a parte chata, porque eu fico com uma vontade de chamar minha vovó de vez em quando e falar: ô vó, eu tô com a minha perna doendo. Explica pro médico. Vocês também são desses, gente? Comenta aqui embaixo. Vocês conseguem resolver tudo sozinhos? Ou você também é do tipo de pessoa que quando tem que pedir a pizza, você passa pra outra pessoa o telefone? Mamãe pede você. Adulta ela é adulta, ela já tem 25 anos, ela faz de tudo sozinha, né? Menos pedir uma pizza. Trava, né, Flor? Quero ver pedir em outra língua. Conta pra mim aí quando passar esse BO que eu vou ficar assim, ó, dando uma risadinha por dentro. Aquela risadinha de nariz, sabe? Assim, ó. Essa que eu vou dar pra você. Solidão. Vai bater umas bad. Vai bater um sentimento de solidão. E aí, gente, entra também as amizades. Quando você é pequenininha, é tudo tão fácil, né? Você faz o quê? Você chega no fulaninho e fala, gosto de bonecas. Ela disse, eu também. Viraram melhores amigas. Vai falar pra uma fulana de 25 anos de idade que você gosta de bonecas, pra ver o que acontece. Ela foge de você. Eu, inclusive, fugiria, tenho pavor de bonecas. Mas, assim, é difícil fazer amizades quando você já é grandinho. Imagina fazer em outra língua, em outro país, quando essa pessoa aí é diferente de você. Vai dar tudo certo? Claro que vai dar tudo certo, gente. Inclusive, ter amizades maravilhosas no exterior vai acontecer. Mas, às vezes, a gente só quer falar de Malhação, tá? Lembra daquele episódio de Malhação? Você lembra? Você lembra da novela das Empreguete? Não vai rolar esse tipo de conversa aqui, mas vai dar tudo certo no final. Então é isso, pessoal. Vocês viram que os motivos ruins aí não são tão ruins assim. É pior mesmo é a família, saudade das comidas, porque somos desses, tá? Vocês também, eu sei, tá?
tá? Não adianta fingir que você é do tipo de pessoa que come um pouquinho, porque eu sei quem você é, tá? Eu conheço as minhas galinhas. Aqui na Itália a gente fala assim, tô chamando você de galinha não, tá? Aqui na Itália eles falam, conheço minhas galinhas, pra falar que conhece as pessoinhas. Então, gente, vai lá ver a parte boa, vantagens de viver no exterior. E eu tô esperando por você. Comenta aqui embaixo se você gostou, se você quer ir embora, se você sentiria saudade da família, se você tem medo de alguma dessas coisinhas aqui, de solidão, da comida, sei lá, de não se sentir no seu lugar, tá? Então comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de ler todos os comentários de vocês e responder tudo. Viu? Então é isso, pessoal. Comenta, dá um like, se inscreve no canal. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!